Ex-chefe da FAB confirma ao STF reuniões, minuta e plano de golpe. Brigadeiro Batista Júnior cita brainstorming e ameaça de ex-comandante do Exército contra Bolsonaro. O tenente brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica, prestou depoimento nesta quarta-feira 21. À primeira turma do Supremo Tribunal Federal, STF. No âmbito da ação penal que investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Durante seu depoimento à corte, o ex-comandante confirmou que houve reuniões para planejar um suposto golpe de Estado e a apresentação de uma minuta com teor golpista aos comandantes das Forças Armadas. Batista Júnior ainda afirmou em depoimento que um brainstorming foi realizado em uma das reuniões do golpe e que a prisão do ministro Alexandre de Moraes chegou a ser cogitada. O depoimento durou cerca de 1h20. Batista Júnior respondeu a perguntas feitas por representantes da Procuradoria-Geral da República (PGR) e por advogados de réus no processo. Dos ministros da primeira turma do STF, apenas Luiz Fux fez questionamentos. Divergência entre comandantes. Um dos momentos mais contundentes do depoimento foi quando Batista Júnior reafirmou que o então comandante do Exército, General Freire Gomes, ameaçou prender o ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, caso ele tentasse levar adiante o plano golpista. Confirmo a ameaça, sim, senhor. O general Freire Gomes é educado e não falou com agressividade ao presidente Bolsonaro? Foi isso que ele falou com calma e tranquilidade. Se você tentar isso, eu vou ter que lhe prender. Foi isso que ele disse, afirmou Batista Júnior. Freire Gomes havia negado a declaração, também em depoimento no STF, na última segunda-feira 19. Alguns veículos relataram que eu teria dado voz de prisão ao ex-presidente, mas isso não aconteceu, disse Freire Gomes na ocasião. No entanto, Batista Júnior voltou a dizer que a conversa aconteceu em uma reunião realizada no Palácio do Planalto. Reunião da minuta golpista. Ainda em seu depoimento, Batista Júnior reiterou que se opôs à discussão de uma minuta do golpe, que teria intuito de manter Jair Bolsonaro, PL, na presidência, mesmo após a derrota nas eleições de 2022. De acordo com Batista Júnior, o documento foi apresentado durante uma reunião no Ministério da Defesa, em novembro de 2022, com o objetivo de impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, PT. Segundo o ex-comandante da Aeronáutica, o então ministro da Defesa, General Paulo Sérgio Nogueira, levou um documento para ser analisado por ele e pelos demais chefes das Forças Armadas. Ao perceber o conteúdo do material, Batista Júnior diz ter se recusado a sequer recebê-lo e abandonado o encontro. Paulo Sérgio disse: trouxe aqui um documento para vocês verem. Não lembro se ele falou se era estado de defesa ou de sítio. Perguntei: esse documento prevê a não assunção do presidente eleito? Se sim, eu não admito sequer receber esse documento. Levantei e fui embora, declarou o oficial. Batista Júnior também descreveu que as reuniões envolviam um tipo de brainstorming para debater ações golpistas. Em uma dessas discussões, segundo ele, chegou-se a cogitar a prisão do ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, à época. Eu lembro bem que houve a seguinte discussão: vai prender o Alexandre de Moraes? Ok. Amanhã o STF concede um habeas corpus. E aí? Vamos prender os outros 11? Mas isso era um brainstorming, tentando encontrar uma saída, afirmou. Tropas à disposição. Durante sua oitiva, Batista Júnior também voltou a afirmar que o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, teria colocado suas tropas à disposição de Bolsonaro para realizar o suposto plano golpista. De acordo com ele, em uma das reuniões realizadas para discutir possíveis medidas a serem tomadas, o ex-comandante teria explicitado a disposição. Em uma dessas reuniões, eu tenho uma visão muito passiva do Garnier nessas reuniões. Em uma dessas ele falou que as tropas da Marinha estariam à disposição do presidente, afirmou Batista Júnior. O tenente brigadeiro também afirmou que após o resultado das eleições, Garnier adotou uma postura de incômodo com o processo que estava sendo desenhado. Nada pode ser pior para as Forças Armadas que termos uma postura de não consenso, afirmou. Comecei pessoalmente a entender que aquela garantia da lei e da ordem que nós estávamos acordando não era o que eu estava acostumado a ver as Forças Armadas cumprirem desde 92. E nós começamos a ficar desconfortáveis, pelo menos eu, ministro Paulo Sérgio e o general Freire Gomes. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, perguntou se Batista Júnior
confirmava o que havia dito a Polícia Federal sobre o alerta de prisão feito pelo então comandante do Exército, General Freire Gomes, caso Bolsonaro desse curso a uma ruptura institucional. Confirmo, sim senhor, eu acompanhei anteontem a sessão, estava chegando de viagem. General Freire é uma pessoa polida, educada, logicamente ele não falou essa frase com agressividade com o presidente da República. Ele não faria isso, mas isso ele falou com muita tranquilidade, com muita calma, mas colocou exatamente isso. Se o senhor tiver que fazer isso, eu vou ter que acabar lhe prendendo. Essa afirmação desmentiu o ex-comandante do Exército, que na última segunda-feira, também em depoimento ao STF, negou que tivesse ameaçado prender Bolsonaro se ele levasse adiante o plano golpista. Ainda em resposta a Paulo Gonet, Batista Júnior disse que os militares trabalhavam com a possibilidade da adoção de uma GLO apenas em caso de convulsão social no Brasil. E que falou com o presidente Bolsonaro, aconteça o que acontecer, no dia 1º de janeiro o senhor não será presidente. Ou seja, a GLO que nós estávamos falando era para o caso de um evento de um problema em alguma cidade, algum estado, alguma convulsão social. Ao ser questionado sobre a intenção de prender autoridades, o brigadeiro confirmou que em uma das reuniões com Bolsonaro e o então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, essa sugestão foi feita. Foi, sim senhor, do ministro Alexandre de Moraes. Segundo o brigadeiro, um dos presentes na reunião levantou a hipótese de que os outros ministros do Supremo poderiam libertar Moraes com um habeas corpus. Essa pessoa não foi identificada. Nós prendemos o presidente Alexandre de Moraes, que é o presidente do TSE, vai amanhã ao STF, vai dar habeas corpus para soltar ele. E aí nós vamos fazer o quê? Prender os outros 11? Mas esse era um brainstorm, buscando uma solução que já estava no campo do desconforto. Pelo menos, para mim, estava. Batista Júnior confirmou que numa das reuniões em que Bolsonaro estava presente, o então comandante da Marinha, almirante Almir Garnier, se dispôs a apoiar o plano golpista. Dessas reuniões eu tenho uma visão muito passiva do almirante Garnier. Eu lembro que o Paulo Sérgio, Freire Gomes e eu conversávamos mais, debatíamos muito, tentávamos demover a mais o presidente. Em uma dessas chegou um ponto que ele falou que as tropas da Marinha estariam à disposição do presidente. O ex-comandante da Aeronáutica também confirmou a existência da chamada Minuta do Golpe. Disse que o documento foi apresentado a ele, a Freire Gomes e ao então comandante da Marinha, Almir Garnier, no dia 14 de dezembro de 2022, pelo então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. O estado de sítio era uma coisa que eu não imaginava que fosse aparecer essa expressão. Ele falou assim: eu trouxe aqui um documento que é para vocês analisarem. Logicamente, com base em tudo o que estava acontecendo, eu perguntei para ele: esse documento prevê a não assunção no dia 1º de janeiro do presidente eleito? Ele falou sim. Daí eu falei: não admito sequer receber este documento. Não ficarei aqui. Levantei, saí da sala e fui embora. Paulo Gonet perguntou: depois que o senhor se opôs à minuta de forma tão enfática, o senhor sofreu alguma espécie de ataque ou pressão presencialmente ou virtualmente? Batista Júnior respondeu que muitas, não só minha pessoa, mas a minha família, o que foi muito difícil, viu? Gonet quis saber se ele identificaria a fonte desses ataques. E o brigadeiro disse: infelizmente também, sim, senhor. General Braga Neto. O ex-comandante da Aeronáutica disse ainda que encontrou o ex-ministro do GSI, Augusto Heleno, na formatura do Instituto Tecnológico da Aeronáutica no dia 16 de dezembro de 2022. Heleno pediu carona para voltar a Brasília num avião da FAB, porque foi chamado para uma reunião de emergência com Bolsonaro no dia seguinte. Na conversa, Batista Júnior disse a Heleno que eu e a Força Aérea, por unanimidade do alto comando da Aeronáutica, não vamos apoiar qualquer ruptura nesse país. Se alguém for bancar isso, saiba quais são as consequências.
Logicamente, eu entendi que o ministro Heleno não estava sendo chamado para uma coisa trivial e quis deixar claro a posição novamente da Força Aérea, porque não tinha deixado para ele ainda.